Lá no século XVI, na Inglaterra, após a Guerra das Duas Rosas, após a Guerra dos 100 Anos, Henrique VIII da dinastia Tudor, influenciado pelas ideias protestantes de Lutero, também do puritanismo de João Calvino, aliado ao desejo de romper com o papado, com a Igreja Católica Apostólica Romana, e também com a sua relação afetiva, queria romper o matrimônio com Catarina de Aragão, querendo ter um novo herdeiro para o trono, um homem herdeiro para o trono, ele foi lá e criou a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. Mas será que tudo é uma fofoca? Será que é só por conta de uma questão matrimonial? Ou existem interesses políticos e econômicos por trás? A gente vai ver isso hoje nessa aula sobre a Reforma Anglicana. Afinal de contas, a gente já falou sobre a Reforma de Lutero, a gente já falou sobre a Reforma de Calvino, hoje a gente vai falar de Henrique VIII, a Reforma Anglicana na Inglaterra, e tem bastante coisa para falar. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque a gente tem muito conteúdo aqui de história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, geografia, história da arte, atualidades, é conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Lembrando que eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e vamos lá começar. Peraí, mas o que é então a Reforma Anglicana? A Reforma Anglicana é a criação da Igreja Anglicana, ou vocês podem conhecer também como Igreja da Inglaterra, que foi fundada por Henrique VIII. O rei da Inglaterra, da dinastia Tudor, mas se engana quem pensa que essa reforma ela se limita só ao Henrique VIII. Tem desdobramentos após com seus herdeiros, os próximos reis, e muita coisa tem ainda para acontecer. Foi fundada lá em 1534 na Inglaterra, com influência, logicamente, do protestantismo, rompendo com o papado da Igreja Católica, que antes era muito presente dentro da Inglaterra. Vamos começar pela questão mais pessoal, que acho que é importante destacar isso. O Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão desde 1509. Quem era Catarina de Aragão? Isso é muito importante para entender a reforma. A Catarina de Aragão era filha dos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Você sabe quem são eles? São justamente os reis católicos que formaram o Estado Nacional Espanhol, que uniram os reinos e os que, inclusive, incentivaram, na verdade, autorizaram a viagem de Colombo para a descoberta, a exploração, a descoberta do ponto de vista europeu da América. Então eram reis extremamente importantes para a Europa. Mas no período da Reforma Anglicana, eles já eram falecidos. Quem reinava a Espanha nesse período e também reinava, era imperador de um império que foi formado lá na Idade Média, se vocês lembrarem, que é o império lá de Carlos Magno. A gente está falando do Sacro Império Romano Germânico, era o Carlos V. O Carlos V, inclusive, que já havia perseguido Lutero, certo? Por conta da reforma, se vocês lembrarem da aula. Quem reinava a Espanha e o Sacro Império era o Carlos V. A Catarina de Aragão, esposa do Henrique VIII, era tia do Carlos V. Então a gente está falando de um imperador do Sacro Império Romano Germânico, católico, e também de um reino católico, que é o reino de Espanha. Mas vamos entender o contexto, o que está acontecendo na época antes de entrar na Inglaterra, porque a Inglaterra vai ser muito importante. Naquele período estava em curso, entre 1494 até 1559, uma grande guerra na Europa, que é a guerra que a gente vai chamar de Guerra Habsburgo-Valois. O que é essa guerra? É uma guerra, se vocês quiserem a gente até faz um vídeo aqui no canal mais específico sobre ela, é uma guerra entre a casa dos Habsburgo, onde tinha o Carlos V. Então é uma guerra entre o Sacro Império Romano Germânico, que era da família Habsburgo, do Carlos V, que era o tio da Catarina de Aragão, esposa do Henrique VIII. Não perca a linha, não. Contra a Casa Valois, que era a casa francesa. O rei lá era o Francisco I. Só para te lembrar, Francisco I também envolvido na questão da colonização da América, é ele que contesta, lembre-se, ele que contesta os dizeres católicos do Tratado de Tordesilhas, que foi dividido entre Espanha e Portugal, sob intermediação da Igreja Católica. Vocês lembram do Tratado de Tordesilhas? Que ele fala, eu desconheço em 1494, o testamento de Adão que dividiu a América, o mundo, entre Portugal e Espanha e me deixou de fora. Então o rei Francisco I da França estava em guerra contra o Sacro Império de Carlos V. Essa guerra
Inclusive, você pode conhecer ela também como as Guerras Italianas. Por quê? A Itália não era um estado nacional, era um território em disputa de várias cidades-estados. Se vocês lembrarem do Renascimento, existiam cidades-estados, né? O Maquiavel, por exemplo, ali em Florença. Então você tinha uma disputa territorial, principalmente pelo norte da Itália, que era uma região mais desenvolvida comercialmente, né? É ali que você tem, inclusive, o berço do Renascimento. Então eles estavam em disputa por esse território. Então você pode chamar de Guerra Habsburgo-Valois ou Guerras Italianas. Onde que entra o Henrique VIII? O Henrique VIII é marido de Catarina de Aragão, que era tia de Carlos V, o imperador do Sacro Império, da Casa dos Habsburgo. O que vai acontecer a partir daí? A questão é que Henrique VIII inicialmente está do lado de Carlos V nessa guerra. Um determinado momento ele passa para o outro lado. Por alguns anos, 2 anos, ele passa, inclusive depois de um encontro, inclusive com Francisco I da França, ele troca de lado, sempre vendo os interesses políticos, onde que ele ia conseguir mais vitórias, estando de um lado ou do outro. Mas depois ele retoma as alianças com Carlos V. Ele termina a guerra ao lado de Carlos V do Sacro Império Romano Germânico. Só que no meio desse contexto que a gente está falando, não é simples assim, por influência de Catarina de Aragão, eu vou lá e apoio Carlos V. As relações não eram simples. Você sabe que casamentos naquela época eram casamentos muito ligados à questão política. E em 1527, o Henrique VIII ele faz uma solicitação à Igreja Romana, à Igreja Católica Romana, ao Papa Clemente VII, para anular o casamento dele com a Catarina de Aragão. Aí você fala, por que anular? Em tese, a justificativa utilizada é que ele queria se casar com Ana Bolena. Ana Bolena era uma protestante que vivia ali na Inglaterra com seu pai. Ali você já tem a influência muito grande do protestantismo entrando. O objetivo era a justificativa utilizada naquele tempo, além de uma paixão por uma nova mulher, Ana Bolena. Ele dizia que naquela altura o casamento com Catarina de Aragão não renderia mais filhos. E filhos significam homens, significam o quê? Representam a continuidade da casa Tudor, naquele caso, né, da família Tudor, da dinastia, como com o reinado inglês. Porque você precisava de um homem para reinar. Não é que precisasse, mas eles acreditavam que um homem, toda aquela questão viril, administração, uma sociedade patriarcal, deveria acontecer. Ele já teve um filho homem com Catarina de Aragão lá em 1511, alguns anos depois que eles se casaram. Eles se casaram em 1509, certo? Que foi o Henrique, Duque da Cornualha. Mas ele faleceu algumas semanas depois. Ele nasceu em janeiro, em fevereiro ele faleceu. Ele ganhou o título de duque com honras e faleceu. A causa da morte não foi revelada. Depois eles tiveram uma filha, essa sim, lá na frente chegou a reinar sim a Inglaterra tempos depois, que foi a Maria I. A Maria I chegou a reinar entre 1553 e 1558, mas muitas coisas vão acontecer até ela reinar, inclusive vai ter um outro rei aí, que vai ser o outro filho do Henrique VIII, lá na frente, que vai reinar. Então ele pede a anulação do casamento para a Igreja Católica, o que não é permitido. E ali ele já está, inclusive, comprando uma briga com o próprio Carlos V, que é católico e tio de Catarina de Aragão, certo? Mas é só por uma questão amorosa, ele quer ter um herdeiro e é por uma questão também que ele gostaria de ter uma outra esposa? Tem isso? Tem. Lógico que tem, a gente não está negando isso. Inclusive, o Henrique VIII teve 6 esposas, das quais a maioria ele matou essas esposas, inclusive. Algumas ele ficou um grande amigo. Tem uma série chamada Tudors, né? Se vocês verem, é uma série fantástica, uma das que eu mais gosto. Eu não sei qual serviço de streaming ela está disponível hoje, ou na Netflix Verde, não sei. Mas vocês podem procurar aí. Tá, mas tem algum interesse político e econômico por trás disso? Além da manutenção do reino por um homem e tal? Tem. Lógico que tem. Na verdade, esse interesse é muito maior. Essa justificativa é muito maior. E qual que você está falando? O rompimento com a Igreja Católica. O rompimento com a Igreja Católica, vamos lá, gente. Era uma questão, por alguns motivos,
arrendar as terras da Igreja Católica dentro de território inglês, que existem desde a Idade Média. Isso representava dinheiro, isso representava produção. Vamos lembrar que é na dinastia Tudors que a gente vai ter um avanço, inclusive, econômico significativo para a Inglaterra, nas prévias, né, bem antes de ter outras revoluções. Então, arrendar as terras que são significativas na Igreja Católica, vai dissolver os mosteiros, certo? E tem uma questão cultural também, que o Henrique VIII, ele gostava de se sentir fazendo parte do Renascimento. Tá, o conceito de Renascimento já era um conceito propagado à sua época. E o Renascimento, a gente sabe que um Renascimento, ele é aquela ampliação do conhecimento humano e uma tentativa cada vez mais de se distanciar da ideia sagrada. Existe a ideia sagrada, a igreja é muito importante no Renascimento, logicamente, mas a questão do antropocentrismo também é muito importante. E a própria reforma protestante de Lutero estão inseridas nesse contexto. E o Henrique VIII, ele também gostaria de se separar. Ele gostaria também de mostrar que ele era um rei, um príncipe renascentista. Então você tem essa ideia de tentativa de rompimento. E isso vai acontecer. A justificativa foi, não anulou o casamento. A gente poderia tornar de uma maneira muito simples. Não anulou meu casamento, eu quero me casar com Ana Bolena, uma protestante. Inclusive, o Henrique VIII mandou degolar a Ana Bolena tempos depois, acreditou que ela estava traindo ele. Acreditou, né? E em 1534, ele rompe com a Igreja Católica, assinando o ato de supremacia e criando a sua própria igreja. Mas lembre-se, não é uma questão só de fofoca, de questão matrimonial. Há uma questão cultural, renascentista, e há uma questão econômica pelas terras da igreja. É isso que eu quero que vocês entendam. Nunca simplifiquem o que aconteceu. Ok, separou de Catarina de Aragão, casou com Ana Bolena, depois ele mata a Ana Bolena. E ele, como eu falei para vocês, ele teve 6 esposas. O Henrique VIII foi ficando mais velho, teve lá suas 6 esposas. Ele teve filhos com outras esposas. Com Ana Bolena, ele teve Elizabeth, que vai ser depois a rainha Elizabeth I. Tá? Após a morte do Henrique VIII, acho que é importante destacar, a partir de 1548, a reforma protestante, a reforma anglicana, continuou, porque os herdeiros precisavam dar continuidade. E quem são esses herdeiros? O de imediato após a morte do Henrique VIII, vai ser o seu filho homem. A mais velha era Maria I, filha de Catarina. Mas ela era uma mulher, certo? Então, Eduardo VI. Quem que é Eduardo VI? A gente até então já falou de 2 filhos aqui, de 3, porque teve um que faleceu lá no comecinho, vocês lembram? A gente falou então de Maria I e Elizabeth também primeiro, certo? Eduardo VI. Quem é Eduardo VI? É o filho de uma outra esposa que ele teve lá na frente, que foi a Joana ou Johanna Seymour, que inclusive ele gostou bastante dela. O Eduardo VI reinou a Inglaterra. Não durou muito tempo não, tá? Ele faleceu muito, muito cedo ainda, ele teve uma morte repentina. E ele deu continuidade à reforma anglicana. Inclusive, ele padronizou a liturgia anglicana na Inglaterra. Então, você dá uma continuidade, vai além de Henrique VIII. Ele criou o livro de oração comum, que vai padronizar e definir os padrões da liturgia anglicana na Inglaterra, certo? Entre 1553, após a morte de Eduardo, entre 1553 e 1558, a gente tem agora sim a Maria I, que era a filha mais velha, lá com Catarina de Aragão. Ela passa a reinar a Inglaterra, que agora já não tem mais um filho homem herdeiro de Henrique VIII. Só que, como ela era filha de Catarina de Aragão, católica, certo? E nesse caso ela é prima, né, já falecido do Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico. Ela restaura, ou pelo menos tenta restaurar, o catolicismo como religião oficial da Inglaterra. Então a gente tem durante alguns anos, um período de suspensão do anglicanismo como igreja oficial da Inglaterra, porque ela tenta restaurar o catolicismo. E após o reinado dela, aí sim, a partir de 1558, super famosa,
que vai ser a última da casa Tudor, né, a governar, porque depois entram os Stuart, que vai de 1558 até 1604, Elizabeth I, que essa era filha de Ana Bolena. E aí você tem a restauração do anglicanismo, e mais do que a restauração e a consolidação do anglicanismo como religião oficial da Inglaterra através de Elizabeth I. Elizabeth I, importante destacar que ela restaura e após ela vai entrar em conflitos, aí a gente já não vai falar da dinastia especificamente, mas quem vem depois dela serão os reis, a dinastia Tudor, que também se converte ao anglicanismo, tá? E depois você já entra no processo de revoluções inglesas, puritana e por aí vai. Agora, sob a chefia de Henrique VIII e principalmente Eduardo VI, o anglicanismo foi muito forte. Por que eu estou falando de Henrique VIII e Eduardo VI? Porque, como Maria I, a gente falou, houve uma tentativa de restauração do catolicismo. E, com Elizabeth I, foi um governo mais moderado em relação à religião anglicana, apesar da consolidação do anglicanismo como religião oficial. O que eu estou querendo dizer é que com Henrique VIII e com Eduardo VI, houve muita perseguição a católicos, muita perseguição a puritanos. Quem são os puritanos? São os calvinistas ingleses que estavam ali, são muito fortes. Até hoje, são eles que inclusive vão fazer lá depois, lá no outro século, a Revolução Puritana, né? John Locke, por exemplo, era puritano. São os calvinistas ingleses, né? A gente já falou sobre isso. Então perseguiu-se muito, mandava matar. Aqueles que não se convertiam à fé anglicana eram perseguidos, principalmente com Henrique VIII e Eduardo VI. E uma coisa importante para poder fazer essa conexão, lembra que eu sempre falo para vocês que história a gente vai conectando os pontos, os fatos, em construindo essa história. Muitos desses puritanos fugiram para a América, a partir do processo da formação das 13 colônias, como uma forma de viver longe das perseguições anglicanas na Inglaterra. Depois as católicas também. Muitos puritanos fugiram então para a América. Também perseguiram outras pessoas também. Eram tidos como hereges, né, por Henrique VIII e Eduardo VI. Tá, mas como que é a igreja anglicana ainda existente na Inglaterra? Hoje ela é mais diversa, tá? Hoje ela é bem mais diversa. Uma coisa importante aqui para se destacar. Como houve um rompimento por uma questão econômica, eu acho que o rompimento com a religião católica é diferente do que a gente vai pensar em Lutero e do que a gente vai pensar em Calvino. Ele é muito menos religioso por questões religiosas e muito mais por questões políticas, matrimoniais e por muito mais questões econômicas principalmente. Você já deve ter percebido a essa altura. Então, a religião anglicana, lá contido no livro de orações da religião anglicana, formado por Eduardo VI, ela tem um mix, é um misto entre o catolicismo romano e o protestantismo, luterano ou calvinista. Então você encontra uma abordagem, uma mistura entre os dois, certo? Porque não há um questionamento necessariamente sobre salvação pela fé ou alguma coisa do tipo dentro não há uma abordagem nesse sentido, assim como foi em Lutero, assim também como foi em Calvino, na predestinação. Então o que você tem aqui que acho que é importante destacar? Do catolicismo, a gente tem elementos como as indumentárias, né? As vestimentas parecem muito com a católica, você pode até confundir se você olhar. Você tem a liturgia, o próprio processo de uma missa, né, de um culto, que são muito parecidos. Você tem os cânticos, que são muito próximos também. Então, acho que dentro do catolicismo você acaba confundindo um pouco. Do protestantismo, a gente tem a questão da influência da tradução da Bíblia, certo? Do latim ou do grego para... primeiro do grego, depois do latim para o inglês, assim como foi Lutero na Bíblia para o alemão, e assim como foi Calvino, que já utilizava, não foi ele que fez isso, mas ele já utilizava a Bíblia na tradução para o francês, por exemplo. E você tem também uma crítica à infalibilidade papal, certo? Logicamente, porque é um rompimento com a Igreja Católica. E uma característica muito importante, que aí essa é resguardada mesmo para a Igreja Anglicana, é a questão do chefe da Inglaterra, o rei, ele ser o líder da igreja.
Isso você já não tinha em Lutero, você não tinha em Calvino, você não tem, inclusive, na Igreja Católica. Isso é uma questão característica própria. Mas do protestantismo você ainda tem a crítica à adoração de santos. Não em relação às imagens no sentido de histórias bíblicas, mas você tem uma questão de adoração a santos que é muito criticada pela Igreja Anglicana, que pega a influência do protestantismo. Então, a essa altura, você já deve ter reparado que tem muito mais questões políticas envolvidas do que propriamente religiosas na formação da Igreja Anglicana. Não é isso? Então é isso, gente. Já deixa aquela curtida se vocês gostarem aqui dessa aula. Eu vou ficando por aqui, vocês sabem, né, gente? Eu amo vocês e é sempre, de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!